concurseiro. Eu sou a Yara Marinho, professora de Ética no Serviço Público. Bem, a nossa matéria, a nossa disciplina, ela está ganhando um grande destaque, tanto nos concursos públicos quanto na vida, no cotidiano, principalmente com a Lava Jato. Quem vai prestar concurso para o Ministério Público da União, que é o concurso que já está aberto, Receita Federal ano que vem, Polícia Federal também. Com certeza essa é uma matéria que vai constar no seu edital, que vai constar na sua prova. É uma matéria muito fácil de você gabaritar. Antigamente era mais fácil ainda, agora ela ganhou um brilho especial por conta da Lava Jato. A Lava Jato ela é um resgate, é um trabalho belíssimo do Ministério Público junto com a Polícia Federal, em que está resgatando a ética no serviço público, fazendo com que o nosso país saia dessa lama da corrupção. E isso fez com que a nossa matéria enaltecesse a importância da nossa matéria. E hoje nós vamos tratar dos seguintes tópicos. Ética e moral. A gente vai fazer a diferença desses dois conceitos, entender, não só ficar decorando o conceito, a gente vai entender os conceitos. A gente vai tratar também de ética, princípios e os valores. A gente vai ver também hoje ética e democracia. No exercício da cidadania, né? E a ética na função pública. Ok? Esses são os temas que nós vamos abordar hoje. E a gente vai começar falando da principal, de como começou, né? O princípio de tudo, a etimologia da palavra. Ética, passa para uma outra tela aqui, Roberto, mas depois volta para essa, por favor. A ética, ela vem do grego, é uma palavra que tem origem grega, tá? Vem do grego, da palavra ethos. E significa costumes, caráter, modo de ser da pessoa. E a moral, ela vem do latim, das palavras mors ou mores, que também significa costumes, modo de ser da pessoa. Por que eu estou colocando isso? A gente pensa que não, mas eu já vi em questões de concurso a pegadinha ética, que vem do latim, tem origem em latim, e significa ethos, fazendo aqui, trocando a origem da palavra, dizendo que ética, em vez de vir do grego, vem do latim e significa ethos. Então, essa troca, esse trocadilho aqui, essa troca da origem das palavras, é a pegadinha para você errar a questão. Então, é importante que você decore que ética vem do grego, significa ethos, e moral vem do latim, das palavras mors ou mores. Ambas, etimologicamente falando, ou seja, a origem da palavra das duas, significa modo de ser da pessoa. Então, a etimologia, que é a ciência que estuda a origem das palavras, demonstra essa similitude entre as duas palavras, mas elas têm significados bem diferentes. A ética é o conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. São as primeiras noções que a gente tem de certo e de errado, que a gente aprende na nossa infância pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos avós. Sabe aquele tapinha na mão, não mexa no que é seu? É exatamente assim que a gente aprende o que é a ética. A criança, estudos dizem que a criança até os 7 anos, ela está no período de formação do seu caráter, no seu período de formação ética. Então, muito cuidado quem tem criança em casa, sobrinho pequeno, que até os 7 anos ele está no período de formação ética
E nesse período é que toda atitude que ele perceber dos adultos é aquilo que ele vai copiar, é aquilo que ele vai aprender. Então, aquele tapinha na mão que a mãe dava, não mexa no que não é seu, aquilo ela está passando as suas primeiras noções do que é certo e do que é errado. Essa é a noção de ética. Já a moral, ela pode ser conceituada como os costumes, as regras, os tabus, as convenções estabelecidas por cada sociedade. Enquanto a ética é perene, ela é constante, embora não seja imutável, ela tem uma certa estabilidade e ela é racional, decorem isso, ela é racional. Os costumes não, eles mudam de local para local, um país, um costume é diferente, a moral de determinado país é diferente de outro país, assim como no mesmo país, dependendo da época, a moral muda também. E qual é a diferença entre ética e a moral? A moral nada mais é do que a exteriorização da ética. É a conduta da ética, é a moral. A moral é o executar a ética voluntariamente. Se toda a sociedade executasse o que é certo e se abstivesse de fazer o que é errado, não precisaria do direito. Então, a gente tem três conceitos que a gente tem que aprender hoje. E vamos colocar aqui eles num círculo, né? Na teoria do círculo aqui. Tem a ética como o mais interno, a moral e o direito, aqui do lado de fora. Então, a ética é a noção que cada um tem do que é certo e o que é errado. A moral é o executar aquilo que se aprendeu, é o executar a ética. Voluntariamente. E o direito, quando a pessoa voluntariamente não exerce a ética, ela precisa do direito, ela precisa das leis, de um regramento coercitivo para poder obedecer aquilo que ela deveria ter aprendido na infância e deveria executar, que é a ética. No Brasil precisa-se de lei para tudo exatamente por isso, porque as pessoas não conseguem executar voluntariamente pela moral aquilo que aprendeu na ética, na sua infância principalmente. Então, precisa de leis para obrigar as pessoas a realizarem as condutas que deveriam ser feitas voluntariamente. Quando não se faz voluntariamente, precisa do direito para fazer de forma obrigatória. Nunca vou me esquecer, vou dar um exemplo pessoal para vocês, de como a nossa moral aqui no Brasil, ela está aquém de outras civilizações, de outros países mais civilizados. Em certa viagem para a Austrália, eu estava com meu marido e na estrada, entre um programa e outro, tinham várias banquinhas de frutas, vendendo fruta, mas era só a banquinha. E a banquinha tinha um monte de morango, com uma plaquinha do valor de morango, um monte de banana, a plaquinha do valor da banana, um monte de laranja, a plaquinha com o valor da laranja e uma cesta que era para você colocar o dinheiro. E nenhum vendedor, e nenhuma pessoa nem para frente, nem para trás, nenhum comércio nem para frente, nem para trás, nenhuma casinha distante onde o vendedor podia ter se deslocado, não tinha ninguém que vendesse, era só a banquinha de fruta. E aí eu achando aquilo estranhíssimo, né? Eu falei, não tem ninguém para vender, como é que eu vou pagar? Aí meu marido, não, a gente deixa o dinheiro na cestinha, assim como já tinha dinheiro na cestinha de alguém que passou por lá e deixou o dinheiro na cestinha. Deixa o dinheiro certinho, de acordo com aquilo que você está comprando. Aí eu olhei para aquela e falei, nunca que esse modelo de negócio vai funcionar no Brasil. No Brasil, a primeira coisa que vai acontecer, a pessoa vai levar a fruta que quiser e ainda vai pegar o dinheiro que estava na cestinha de alguém que passou e comprou. Lá é muito comum esse modelo de negócio onde não tem o vendedor, onde eles confiam na atitude das pessoas, onde não, a pessoa ela sabe que ela está comprando aquele produto e deve pagar e não precisa ninguém forçá-la nesse sentido. Outro exemplo também que eu me deparei, acostumada, que eu sou promotora de justiça, acostumada a tratar com a pior estirpe da população, um bandido de todo tipo, toda ordem. Outro exemplo foi na Alemanha, onde no guichê para o metrô você compra o ticket e dentro do metrô tem só o motorista que não está nem olhando para você, está olhando para frente, dirigindo, e você tem que pegar aquele ticket e autenticar numa máquina onde não tem ninguém te fiscalizando. E a gente achando aquilo muito estranho, porque a gente poderia tanto entrar no metrô sem ticket nenhum e ir para onde a gente quisesse, ou entrar e validar uma vez e usar o mesmo ticket para
vários passeios, para várias viagens, ou simplesmente não usar, e a gente achando daquela fiscalização tão fraca, né? Como é que eles vão ter certeza que todo mundo que vai comprar o ticket vai validar direitinho, vai usar só aquela vez e depois vai jogar fora? A gente foi questionar para a moça do balcão, né, no guichê, e a gente questionando que podia ser burlado, né? E tem certeza que é só isso mesmo? Nossa, que vergonha que a gente passou. Ela olhou para nossa cara assim. Mas a gente explicando que essas falhas, que a pessoa poderia entrar até sem ticket, ela olhou com uma pureza, numa inocência, tortou até a cabecinha assim e falou assim: mas por que vocês fariam isso? Aí a gente, não, pelo amor de Deus, a gente não faria isso nunca na nossa vida. A gente até é preocupado com essa forma de fiscalização de vocês que é tão... Eu queria me enterrar, tá? Me escondendo debaixo do guichê, não queria olhar para a mulher, tá falando para ela, pelo amor de Deus, a gente não vai fazer isso, a gente estava só supondo que isso poderia acontecer. Me desculpe pela minha pergunta imbecil, mas é porque lá o nível cultural é outro. Lá ela sabe, né, a maioria das pessoas não fariam errado, a moral deles está muito mais elevada, a noção de certo e errado, ninguém faria isso. Então, por que a gente estaria fazendo aquele tipo de pergunta? Por que faríamos isso? No Brasil, com certeza, eu não estou falando mal dos brasileiros, mas é uma realidade, a gente tem que... Eu gosto muito do meu país, gosto muito de todos os cidadãos aqui, mas é uma realidade. A gente sabe que no Brasil não funcionaria assim, isso não daria certo. Então, esses exemplos são só para vocês verem que a moral ela muda de um lugar para o outro e até mesmo no próprio país. Um outro exemplo para fixar bem é o exemplo da Globeleza. Na época da minha avó, a Globeleza, né, não poderia fazer o que ela faz, né? Assim, na época da minha avó, uma moça nua, uma morena linda, espetacular, dançando nua na TV, no horário nobre, no comercial do horário nobre, ali no comercial da novela mais vista da TV, no jornal mais visto da TV. Isso seria totalmente incabível, isso seria a um só tempo um ato imoral, uma conduta antiética e até criminosa na época, porque poderia configurar atentado violento ao pudor. Hoje, mesmo o país, mais tempos depois, não é mais considerada uma atitude imoral. Ela continua sendo antiética. Você dançar nua para um público indeterminado é uma conduta que ainda é antiética, mas não é mais imoral. Hoje em dia é até apreciado, muito apreciado, então passou a ser permitido. Então a moral, ela é mutável. E ela muda com uma certa velocidade e ela não é constante nem estável como a ética é. Então a moral ela se refere a esse conjunto de valores. Hoje os valores são outros, então hoje não tem mais problema nenhum a Globeleza dançar na frente da TV. Outros exemplos, a relação de homossexuais. Não é moral no Egito, né? Ela constitui crime. No Brasil, não são ilegais, mas são consideradas ainda imorais por algumas religiões, algumas correntes religiosas. Outro exemplo, o véu no Afeganistão. O véu nas mulheres, as mulheres usam véu no Afeganistão e as que não usam são tidas como imorais. No Brasil, não tem isso. Mulher nenhuma usa véu. E outro exemplo, no Oriente Médio, um homem que é casado com 4 mulheres é considerado um ato de generosidade. No Brasil, isso também é um ato imoral, ilegal, não ia dar certo nunca. Então, eu quero que fique bem claro para vocês, a ética, a moral e o direito. A ética, ela é perene, a ética, ela é estável, ela é racional, ela perdura no tempo. A moral nada mais é do que a execução da ética, é a conduta, é agir com ética voluntariamente. E o direito é quando a pessoa não age voluntariamente, não age moralmente, voluntariamente a ética, ela precisa do direito para agir coercitivamente. Então vamos fazer um quadrinho. Deixa eu usar aqui outra tela, para ficar bem fixado. Minha coordenação não está muito boa, mas vamos lá.
Aqui. Ética, moral. Esses quadrinhos são bons para fixação, tá? Então, a ética, ela é um princípio, ela é um primado. Já a moral é a conduta. É o exercer esse princípio. A ética, ela é permanente. Já a moral, ela é temporal. A ética, ela é universal. Já a moral é cultural. A ética é uma regra. Já a moral é a conduta da regra, é o exercer essa regra. Ética é teoria. É aquilo que você aprendeu. A moral é a prática. Ética é reflexão. Tanto que eu sempre falo que você racionaliza para agir com ética. E a moral é a ação. Ok? Então, com esse quadrinho aqui, vocês não erram mais. Ética é princípio, moral é conduta. Ética é permanente, ela perdura no tempo. A moral, ela muda com o tempo. A ética, ela é universal, que é ético aqui, vai ser ético em qualquer lugar. Já a moral é cultural. A ética é uma regra e a moral é a conduta da regra, é o exercício dessa regra. A ética é teoria, a moral é a prática dessa teoria. A ética é reflexão, é você pensar no caso concreto, e a moral é o executar, é a ação no caso concreto. Agora, muito importante, que é o que eu vou dizer agora, que é exatamente toda a questão de prova que tratar de parte conceitual mesmo, ela vai fazer essa brincadeira de tentar relacionar a ética com a moral, criando premissas. Ela vai colocar tudo que é ético é moral, tudo que é ético é legal. Então, muito cuidado com esse jogo de palavras, porque nem tudo que é legal é ético, da mesma forma que nem tudo que é ilegal é antiético, assim como nem toda atitude legal é ética, e a recíproca também é verdadeira. Assim, toda vez que igualarem as premissas, tudo que é ético é legal, pode ter certeza que a questão está errada. E aí, para isso, a gente vai fazer um outro quadrinho só para vocês fixarem bem. Então, a conduta ela pode ser ética, ilegal, ela pode ser ética e ilegal, assim como ela pode ser antiética, ilegal, assim como ela pode ser antiética e ilegal. Então, se ela pode ser tudo isso, ética e ilegal, antiética e ilegal. Então, toda vez que igualarem as premissas, a questão está errada. E aí, para ficar mais fácil, sempre vão colocar um exemplo, que o exemplo a gente consegue familiarizar mais essa diferença dos conceitos. Vamos lá para um exemplo em que a conduta seja ao mesmo tempo ética e legal. É o mais fácil dos exemplos. Por exemplo, quando você vem de uma viagem internacional com compras, você tem limite de $500 para comprar fora. Ninguém consegue ficar só nesse limite dos $500 e o certo é você declarar o que você comprou na alfândega. O que você comprou que ultrapassou a sua cota.
E pouquíssimas pessoas fazem isso. Mas quem faz está agindo eticamente e está agindo de forma legal. A maioria das pessoas não fazem isso, fica contando com a sorte, já que eles não fiscalizam todo mundo e fica ali rezando, não vou declarar e se me pegar eu pago 100% do imposto. Mas isso não é o correto. O correto é você declarar e aí você está agindo de forma ética e a sua conduta é legal, porque assim espera-se que você haja. Uma conduta que seja ética e ao mesmo tempo ilegal. Um exemplo, furtar remédio caro, mas é para sua sobrevivência. A gente sabe que furto, né, subtrair objeto alheio, furto é uma conduta típica, mas que em algumas ocasiões falta a antijuridicidade, assim tem entendido os nossos tribunais, tanto que se é permitido o furto famélico, o furto de objetos insignificantes não são penalizados, que é o furto de bagatela. Agora, se o remédio for caro, mas para sobrevivência, eticamente, essa conduta ela é permitida. Ninguém condenaria uma pessoa que fez isso para a sobrevivência. Mas não deixa de ser uma atitude ilegal, porque furto ainda é considerado crime, especialmente se for um remédio caro. A defesa vai toda alegar que não tinha como agir de forma diversa nesse sentido. Eu não estou tratando questão da pena, da penalidade. Estou falando tão somente que ainda é considerado um crime, né? Então, é uma conduta que a ética ela permite que se faça, embora seja uma conduta juridicamente ilegal. Um exemplo agora de conduta antiética, mas legal. Um exemplo de lava-jato, um exemplo que ficou muito em voga em tempos de lava-jato, que é nomear alguém investigado na lava-jato como ministro, somente para garantir o foro privilegiado dessa pessoa. Não se observou a capacidade técnica nem as qualidades morais para nomear aquela pessoa para o cargo de ministro, né? Então somente foi nomeado para garantir foro privilegiado e escapar das mãos do brilhante magistrado Sérgio Moro. É uma conduta legal, porque não tem nenhuma lei que impeça essa nomeação. Afinal de contas, é livre a nomeação do presidente da República, mas em razão da sua finalidade, foi uma conduta totalmente antiética. E agora um exemplo de uma conduta antiética e ilegal. Temos aos montes, em tempos de lava-jato, vai outro exemplo bem característico, que é a propina. A propina, você pagar a propina, oferecer propina e aceitar a propina, ela é uma conduta antiética e ilegal. Então, com esses exemplos, fica bem fácil de você conseguir verificar o que é ético, o que é moral e o que é legal, as três esferas, conforme aqueles círculos que eu fiz anteriormente, da ética, do direito e da moral. Está aqui a ética, está aqui a moral e está aqui o direito. Para fixar bem, vamos responder duas perguntinhas apenas, só para vocês verem como que são as questões de prova. Nesse momento eu vou alertá-los, mas todos os outros professores com certeza já devem ter dito para vocês, mas nunca é demais reforçar. Resolver questão é de suma importância para o concurseiro. Quem é concurseiro sabe, e até uma questão meio óbvia. As instituições que fazem as provas, CESP, FCC e tantas outras, elas têm um banco de dados, o banco de questões delas. Então, uma hora essa questão ela vai se repetir. Uma hora essa questão ela vai constar de novo. E quanto mais você treinar, uma hora você vai se deparar com uma questão que você já fez, já exercitou. E quando você olhar que é aquela questão que você já fez, que você já sabe essa resposta, você vai sorrir, porque você sabe que você vai acertar. Quem erra treinando, na hora do jogo acerta, pode ter certeza disso. Então, é muito importante, é a melhor forma de fixar o conteúdo, não é ficar só revisando a teoria, não, é exercitando. A prática leva à perfeição, leva a decoreba, você olha a primeira frase, da primeira palavra da questão e você já sabe qual é a resposta, porque você já treinou, você já fez.
É muito importante mesmo, não deixem de treinar. Às vezes em aula fica chato, né? Você fica ali muito repetitivo, fica cansativo, inclusive você ficar repetindo, fazendo a questão, mas é de uma importância sem precedentes. Você vai sentir isso conforme você for fazendo as provas do concurso. Concurseiro que nunca fica no primeiro concurso, vai sempre tentando um concurso melhor, um concurso que se adeque mais ao seu perfil. E muito dificilmente a pessoa faz o primeiro e já fica naquele. E já passa de primeira também. É muito difícil disso acontecer, então você vai perceber que quanto mais provas você treinar, mais exercícios você conseguir fazer na sua casa, assistindo aula, você vai melhorar, a tua pontuação só vai crescer e a chance de gabaritar, especialmente na nossa matéria, é enorme, até porque essas instituições que fazem as provas, elas vão mudando as questões de acordo com a atualização da matéria. A matéria ela vai mudando, atualizando. A nossa ética no serviço público, ela não mudou, ela não sofreu grandes atualizações. Teve a legislação mais recente sobre o assunto, mas a ética ela é perene, ela não mudou, então dificilmente teve grandes atualizações nesse banco de dados dessas instituições que faziam as provas, então a chance de você gabaritar ela só cresce se você repetir o exercício. E vamos para o primeiro então. Foi uma questão aplicada em 2013 pela banca CESP, a tão temida CESP, onde que algumas provas você vai sair devendo a pontuação, porque ela vai eliminando as tuas certas a cada erro seu. Era uma prova de agente penitenciário e a CESP, vocês sabem que basta, as perguntas delas são de certo e errado. E a afirmação era a seguinte: a ética se confunde com a lei, pois ambos os institutos retratam o comportamento de determinada sociedade. Está certo ou errado? Está errado. E não existe confusão entre ética e lei, até porque é perfeitamente algo ser ético e ao mesmo tempo ilegal, ou o contrário, conforme a gente viu nos exemplos acima, no quadrinho que a gente colocou ainda há pouco. A segunda pergunta. Pode colocar, Roberto? Também é do mesmo concurso, também banca CESP, ano de 2013, concurso da prova de agente penitenciário. A afirmação é a seguinte: a ética refere-se a um conjunto de conhecimentos advindos da análise do comportamento humano e dos valores morais, enquanto a moral tem por base as regras, a cultura e os costumes seguidos ordinariamente pelo homem. Tá certo, essa questão nada mais fez do que esmiuçar os conceitos da ética e da moral. Bastou decorar aqui esses dois conceitos, somados com aquilo que a gente já aprendeu pelos exemplos que foi dado, fica super fácil de responder. E acertar fica super fácil de responder. Então, somente essas duas questões somente para fixar, para vocês verificarem que o nível das perguntas não é difícil, é muito fácil conseguir acertar. Quando vocês tiverem qualquer dúvida em relação à ética, por um acaso o conceito deu branco no conceito, vá pelo bom senso que você vai conseguir acertar sim e vai garantir uma boa pontuação. Agora a gente vai passar para um outro tópico, ética, princípios e valores, e eu volto depois do intervalo.